A questão 22, que é o segundo exercício dessa prova específica, diz o seguinte: uma esfera metálica maciça de raio R. Então, pessoal, lembrando que isso não tem na questão do vestibular, né? Eu fiz aqui uma representação para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, uma esfera maciça de raio R e uma carga positiva. Então, aqui, isso tem uma carga positiva e tem um certo raio aqui que vale R. Localiza-se no interior, na parte central de uma cavidade, em uma esfera metálica externa que tem raio de 3R. Então, daqui a aqui vale R, daqui até aqui também vale R, e daqui até aqui também vale R. Então, por isso que no total ele possui 3R de raio, porque eles são concêntricos, eles partem aqui desse mesmo centro, ok? Então, a cavidade na esfera externa tem raio igual a 2R, essa cavidade, que é a parte oca, certo? De modo que a espessura dessa casca também tem essa espessura R. Então, a esfera externa ela é neutra. Então, essa esfera, a parte de fora, ela tem uma carga neutra, com carga Q igual a zero. E no contexto da eletrostática, assinale o que for correto sobre o campo elétrico com o módulo E nessa região que vai de 0 até 4R, ou seja, aqui do início até um ponto externo que eu tenho aqui fora, beleza? Então vamos analisar. Primeira coisa que ele fala, o campo elétrico é nulo em R igual a R por 2? Aonde está R por 2? R por 2 é o seguinte, eu tenho aqui o meu material condutor, minha esfera maciça, e ele está perguntando, num ponto aqui dentro dela, o meu campo elétrico é nulo? Sim, essa premissa aqui ela está correta. Qual que é a explicação física disso? O campo elétrico, pessoal, no interior de um condutor, ele sempre tem que ser nulo. Porque se não fosse assim, esse campo elétrico ele exerceria uma força sobre os elétrons livres que tem dentro desse material, e isso produziria lá dentro uma corrente elétrica. Então, sempre quando a gente tem um condutor maciço, o campo elétrico dentro dele sempre será nulo, ok? Aí a segunda premissa, ela diz assim para a gente, o campo elétrico ele vai ter um valor assim positivo quando esse raio é 3R por 2. O que é 3R por 2? É a mesma coisa de ser 1,5R. Todo mundo concorda? Então, onde que vai ter um R meio? Daqui até aqui dá um R, mais meio seria aqui. Então, nessa região aqui, eu teria um campo elétrico positivo. Vamos imaginar que agora, pessoal, a gente tem uma gaussiana. Vamos desenhar uma gaussiana. O que é uma gaussiana? A gaussiana, pessoal, ela é uma superfície fechada que eu faço envolvendo uma determinada região onde estou fazendo a minha análise. Lembra das superfícies equipotenciais? É claro que aqui não ficou um círculo perfeitinho, mas imagina que fosse. Então, em todos esses pontos aqui, eu tenho o mesmo potencial, eu tenho a mesma distância, eu teria o mesmo campo elétrico. Então, dentro dessa gaussiana, essa superfície tracejada aqui que eu fiz, o que eu tenho lá dentro? Eu tenho apenas essa carga maciça. Então, o fluxo elétrico ele depende da geometria dessa superfície fechada e apenas referente à carga elétrica contida no seu interior. Então, como eu tenho essa minha carga que ela é positiva, consequentemente ela tem um campo elétrico aqui radial. Lembra que um campo elétrico de uma carga positiva sempre é saindo da carga? Então, devido a esse campo elétrico que a gente tem aqui, eu posso afirmar que com certeza eu teria um campo elétrico existente, ou seja, que positivo, nessa minha região. Então, essa aqui também é verdadeira, ok? Agora, 04 pergunta aqui. Eu também teria um campo elétrico positivo em 5R por 2? Aonde que eu tenho 5R por 2? 5 por 2 é 2,5. Então, ó, daqui até aqui 1, daqui até aqui 2, daqui até aqui 3. Então, 2,5 vai estar aqui. Aqui eu não tenho esse meu material condutor. Então, como eu tenho esse meu material condutor, a gente vai ter que existe um campo elétrico maior do que zero ali dentro? Não, porque na verdade, como essa casca, essa parte que tem essa espessura aqui de fora, ela tem uma carga inicial zero, então dentro dela eu teria um campo elétrico nulo. Então, dentro dela, como teria um campo elétrico nulo, essa premissa aqui ela é falsa, ok? E a 08 fala que eu teria um campo existente positivo em 7R por 2. 7 por 2 é 3,5. Ou seja, então, ó, 1, 2, 3, 3,5 vai ser um ponto externo aqui fora. Eu teria um campo elétrico positivo existente aqui dentro nesse ponto P. Então, a gente tem que apenas as cargas contidas no interior dessa esfera de raio 3R contribuem para gerar esse campo elétrico nesse ponto P.
Então, se é graças a essa aqui, que tem um campo elétrico radial e positivo, que existe um campo elétrico aqui, com certeza eu posso falar que eu também teria um campo elétrico maior do que zero. Ok? Então, essa aqui ela também é verdadeira. Lembrando que, com certeza, que a intensidade será menor, porque quando a gente pega que o potencial ele é dado por E vezes D, se a gente for isolar o campo elétrico ele será igual ao potencial dividido pela distância, ou seja, ele diminui com a distância. Então aqui eu teria uma intensidade de campo elétrico bem maior do que nesse ponto P, mas não é isso que ele pergunta, ele pergunta que existe, então existe. Aí a 16 fala assim, ó, se houver um eventual toque ou um breve contato por meio de um condutor da esfera interna com a parte interior da esfera externa, ou seja, eu pego essa aqui e faço uma ligação para cá com o material condutor. Aí ele diz que não haverá alteração do módulo do campo elétrico em 3R por 2, que é um R meio, então um R meio seria aqui. Nessa região branca que vocês estão vendo aqui, vai existir alteração do meu campo elétrico? Sim, porque nesse caso, como aqui eu tenho uma carga igual a zero, ele é um corpo neutro, e esse caso aqui eu tinha uma carga positiva, uma carga maior do que zero, essa parte aqui ela está precisando de elétrons. Então, quando eu faço esse contato, eu pego aqui uma quantidade de elétrons e transfiro daqui para cá. Não importa que aqui daí agora eu terei novas cargas, porque agora vai estar mais neutro e aqui também vai diminuir, pela outra equação do campo elétrico que diz que o campo elétrico ele é dado por K vezes Q quadrado dividido por D ao quadrado, a gente tem uma alteração da nossa carga. Como vai ocorrer uma alteração dessa carga, consequentemente ocorrerá uma alteração também deste campo elétrico. Então, essa nossa última premissa 16 aqui, ela é falsa. Então, fazendo o somatório, né, qual seria a resposta final? Somando todas as alternativas corretas, seria a soma da 0,1 com a 0,8 com a 0,2. Então, no total, nós teríamos aqui um somatório igual a 11. E assim finalizamos o exercício 22, que é o segundo dessa nossa playlist, ok? Então, valeu!